gente vai falar sobre o voto e sobre a primeira eleitora brasileira, Celina Guimarães Viana. Para conversar com a gente, Alcileide Cabral do Nascimento, doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense. Um prazer recebê-la. Muito obrigada por atender a Band News FM. Gente, prazer meu. Que bom poder falar dessas mulheres, né? Essas mulheres guerreiras que em 1927 estavam aí na luta e se cadastrando para se tornar eleitoras desse país. E cidadãs políticas, né? Muito bem, eu quero começar... É um prazer estar aqui e poder contar um pouco dessa história. Prazer é nosso. Eu quero começar perguntando diretamente sobre a Celina, mas acho que da Celina a gente pode partir para falar das sufragistas e do voto, do que veio na sequência. Você pode contar um pouco para a gente como é que a Celina conseguiu em 1927 ser a primeira eleitora brasileira? Porque não foi tranquilo, né? Ela precisou judicializar tudo, aliás. É muito interessante, né, porque a gente tem um país republicano, mas esse país era muito oligárquico, né, muito coronelista, muito misógino, e foi uma batalha das mulheres, né, quando a gente tem o início da República, porque elas não foram consideradas cidadãs. Então você tem várias mulheres feministas já se colocando no final do século XIX, e esse movimento ele começa a tomar corpo, né, no Brasil, com Leolinda Daltro, em São Paulo, que formou um partido republicano, imagina, em 1910, você tem um partido republicano com passeatas nas ruas. O movimento cresce. Aí você tem a Berta Lutz também, né, importantíssima em São Paulo, e a Berta e mais as mulheres anarquistas, a gente não pode esquecer das mulheres anarquistas. Esse movimento ele vai ganhando mais consistência, né, com a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. E a gente tem um personagem da política que é muito importante, que é o cara do Rio Grande do Norte, que é o Juvenal Lamartine, senador. E desde 1922, Juvenal participava da Federação Brasileira no Rio de Janeiro, das reuniões do apoio às feministas no Rio de Janeiro. E Juvenal, ele e o grupo político dele ascende, né, a governança no Rio Grande do Norte. E uma das pautas de Juvenal era transformar as mulheres em mulheres eleitoras e cidadãs, com os mesmos direitos que os homens. Então, a gente tem no Rio Grande do Norte um contexto político inovador, né? Uma oligarquia do algodão que chega até a presidência, e o Juvenal que vira, então, o presidente, na época chamado presidente do Rio Grande do Norte, se chamava assim, governador do estado, né? E aí, realmente, na legislação que vai mudando no Rio Grande do Norte em 27, em 28, em 27, com essa modificação na Constituição, né, do Estado, as mulheres passam a ter direito ao voto. E era uma coisa muito nova no Brasil, né? Muito nova, porque são as primeiras mulheres a votar. E também as primeiras mulheres a se candidatar, né? Então, a gente tem a primeira prefeita, Alzira Soriano, a gente tem as primeiras intendentes, que eram chamadas as vereadoras, e a Celina Guimarães e outras mulheres que viraram nacionalmente as primeiras mulheres eleitoras, e também na América do Sul. É assim. E elas causaram, né, toda essa movimentação política no Rio Grande do Norte virou um fato político e um fato nacional, porque elas votaram também para senador. E aí elas conseguiram impactar, né, toda a política nacional e gerar, esquentar o debate sobre o voto feminino. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande onda feminista nesse período, e o Rio Grande do Norte ele toma a cena nacional, né? A senhora fala de uma onda feminista, e como que essa onda justamente sai do Rio Grande do Norte e vai atingir outros cantos do Brasil, não só do Brasil, como da América Latina como um todo, né? Afinal de contas, é do estado que saiu a primeira eleitora, a gente fala a primeira eleitora no Brasil, mas não é só no Brasil, né? Na América do Sul, foi a primeira eleitora lá em 1927. E uma outra pergunta que eu encaixo é o seguinte: de que maneira que foi visto esse voto feminino, visto que depois a eleição para o Senado foi anulada justamente porque o voto feminino não estava previsto de modo nacional? Como é que foi essa história? Então, essa história é muito curiosa, né? História de bastidor mesmo. E, primeiro assim, primeira coisa a gente entender que as mulheres não estavam sozinhas, não estavam ilhadas
elas não estavam só no Rio Grande do Norte, só no Rio, só em São Paulo, só em Recife. Elas estavam articuladas. Então, você tem um movimento nacional e elas estavam articuladas também internacionalmente. Você tem um movimento, as mulheres realizam o primeiro Congresso Nacional Feminista no Rio de Janeiro, né, muito cedo, em 1922. Então, você tem um movimento que está articulado nacional e internacionalmente, né? E as mulheres estão brigando no mundo inteiro pelo direito à cidadania e o direito político. Então, eu acho que é esse primeiro olhar que a gente tem que ter. E a estratégia da Federação Brasileira e a estratégia das feministas, e vamos considerar do grupo político do Rio Grande do Norte, entre eles Juvenal Lamartine, era impactar mesmo o debate a nível nacional, porque eles sabiam que a legislação ela dava conta da dimensão estadual. Mas eles jogaram naquele momento certo, né? Eles queriam conseguiram gerar o debate. Os votos, porque você tem a eliminação de 15 votos, no meio de 11 mil votos, era quase nada. Mas do ponto de vista simbólico e político, Juvenal e essa elite do Rio Grande do Norte sai como uma elite muito moderna, né? Uma elite promissora, uma elite que queria construir um outro país, e um país inclusive democrático, chamando as mulheres. Mas a gente também pode questionar que mulheres eram essas, né? Que tiveram acesso ao direito ao voto. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque você escreve um artigo, inclusive, né, em que você vai resgatar todas essas mulheres que entraram, muitas mulheres que foram ridicularizadas porque eram negras, porque eram indigenistas, e vai falar que, na verdade, até a Berta Lutz, que a senhora mencionou, né, teve dificuldade para conseguir esse direito como eleitora. Ela era uma mulher branca de classe média da região sudeste do país, então imagina as outras. Quero te perguntar, quem foram essas mulheres, né, que abriram esse caminho? Por que essas outras mulheres tiveram mais dificuldades? E em que momento se oficializou o voto, né, como também um direito das mulheres? Então, aí a gente tem que entrar com a dimensão de classe, de gênero, né, da classe social, porque você observa que são as mulheres que têm estudo, né, são as mulheres formadas. Por exemplo, a Celina era da escola normal, ser professora de uma escola normal naquele momento era muito importante, era quase o status de ser professora universitária, né. Então, são mulheres de família, são mulheres brancas ou lidas como brancas, né, porque se essas mulheres fossem mestiças, pardas, mas se elas fossem de uma família rica, elas não seriam vistas como mulheres mestiças ou pardas. Então, você tem um debate muito racista, silenciado, né? Quando a maior parte dessas mulheres, a maioria, ela vem realmente de um status social mais elevado, são mulheres das classes médias abastadas e das famílias ricas. A própria Berta Lutz, né? A Berta Lutz é uma poliglota, né? Um pai importantíssimo, uma mulher super empoderada, com relacionamentos políticos fortíssimos no Rio de Janeiro, na elite aristocrática e na elite econômica e política, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a grande ausência, infelizmente, são as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres mestiças. Elas não estão inclusas nesse debate. Até porque quem tinha direito a votar? Imagina, mulheres alfabetizadas. Qual é a população alfabetizada no Brasil nesse momento? A gente tinha em torno de quase 90% da população analfabeta, incluindo aí as mulheres, né? Então, um índice muito alto de analfabetização. E você tem também outras condições, condição econômica, a pessoa tem que comprovar que ela tinha renda. Quais as mulheres que trabalhavam formalmente no país e que podiam comprovar na justiça. Então, não era tão simples assim. O próprio sistema federal, né, a própria Constituição que vem da República, ela é extremamente excludente, e aquilo que se faz no Rio Grande do Norte, eles abrem para um grupo de mulheres, mas é um grupo de mulheres muito seletivos. Agora, a gente pode dizer que isso não foi importante? Foi e continua sendo importante. Feminizar a política é preciso, votar
mais do que nunca é preciso para ver se a gente constitui um país democrático, inclusive, nesse contexto, inclusive, que a gente está, e com a entrada maior de mulheres diversificadas, né? Hoje a gente vê as nossas vereadoras pretas sendo ameaçadas onde elas estão, as mulheres trans sendo ameaçadas. Então a gente precisa entrar massivamente na política. Continuamos com o desafio de colocar as mulheres na política. Bom, conversamos aqui no Alta Frequência com a professora Alcileide Cabral do Nascimento, ela que é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense. Agradeço muito o seu tempo e disposição em conversar aqui com a Band News FM, professora, e já digo que tem vários ouvintes pedindo mais a sua presença aqui no Alta Frequência, e já aviso aos ouvintes também que essa entrevista fica no nosso canal do YouTube, para quem perdeu um trechinho, quer rever a entrevista, fica também em imagens lá no nosso canal do YouTube. Obrigado, viu, professor? Uma ótima tarde para a senhora.